Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Boa noite, Fernando Gabeira, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Faz muito tempo que não nos falamos. Verdade. Bom, temos motivo para voltar a nos falar, né? Acho que todos nós, brasileiros, eleitores, cidadãos conscientes, estão preocupados, né, com o rumo aí das eleições. Ontem tivemos o primeiro debate presidencial na Band, imagino que você tenha visto, e queria logo de cara saber a tua opinião. Eu fiquei... Assim, eu não tenho muita expectativa em relação a debates presidenciais, então assim, não me frustrei. Mas isso é ruim, porque, de fato, só mostra que a gente... pelo menos a gente que acompanha a política no dia a dia aí há anos, a gente está um pouquinho cético, né, em relação ao que pode sair daí. Eu tenho a impressão, né? Eu fiquei também, eu também não acompanho tanto por prazer o debate presidencial. Eu acho que o modelo já é problemático, né? A forma já é problemática. E, infelizmente, nem sempre esses debates trazem muito esclarecimento sobre o país e o programa que o país necessita para se recuperar. Mas o que você fica muito é na personalidade dos candidatos, nos escorregões aqui e ali, mas revela no conjunto que o estágio político do Brasil nesse momento é muito delicado, né? Porque a crise é muito profunda. Nós vivemos uma crise, no meu entender, agravada pela pandemia, pela guerra na Ucrânia, pelo governo Bolsonaro também. E essa crise demanda um esforço muito grande de formulação, de articulação e de trabalho político para a gente sair dela. E põe na tela. Tem duas coisas importantes, né? De fato, esse formato de debate é bem desfavorável ao esclarecimento da população, né? Agora, quando a gente também tem candidatos que baixam o nível do debate, fica mais difícil ainda. Ontem nós tivemos aí muitas trocas de farpas, muitos ataques ali, e, de fato, toda a conversa, ela, pelo menos a maior parte dela, é voltada para o passado, né? E não para o presente e para o futuro imediato, a partir de 2023. Como é que a gente faz para tentar mudar isso? Se os próprios candidatos não se dispõem a fazer isso, e quando fazem promessas, também fazem promessas mirabolantes. Como é que você vê? Eu vejo o seguinte, os dois principais candidatos, a julgar pelas pesquisas, um foi ex-presidente durante 8 anos, outro é presidente. Ambos querem expor o seu trabalho, o trabalho pretérito, de 20 anos atrás, e o trabalho que está se encerrando agora. O olhar para o futuro dificilmente aparece nessas formulações. E isso me preocupa muito, né? Me preocupa muito porque eu vejo, a julgar pelas pesquisas no momento, um favoritismo do ex-presidente Lula. Esse favoritismo deveria ser mais explicitado também através de programas. E desde aquela entrevista para a Time, de um modo geral, ele responde à questão programática dizendo o seguinte: olha, eu encontrei o país numa situação muito difícil, eu já fiz, logo confie que eu vou fazer de novo. Mas eu costumo dizer que 20 anos num país como o Brasil é muito tempo, né? As coisas já não são mais como há 20 anos atrás. Não só porque não há o boom de commodities como havia no passado, mas também aconteceram coisas que inéditas, né? Uma delas é a pandemia. A pandemia é um fato que ocorre uma vez por século.
nessa dimensão. E nos levou quase 700 mil vidas, tirou muitos empregos, abalou muito a economia. A outra, mais recente, é a guerra da Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia trouxe consequências graves, não só no preço do combustível, como também no processo de segurança alimentar do mundo, entende? Nada disso está muito resolvido. E eu acho que esses fatores todos, né, mostram que era preciso repensar um pouco como nós vamos sair dessa crise. Por outro lado, eu acho também que em 20 anos houve fatores novos que são ferramentas interessantes para você tratar o processo de reconstrução. Um deles é o avanço da agenda ambiental. A agenda ambiental passou a ser importante, ela passou a ser um dado essencial, por exemplo, no programa do Biden, né? É essencial no programa do Macron, abre a possibilidade não só de empregos verdes, mas abre a possibilidade de você ajustar a economia às mudanças climáticas que vêm por aí. E o Brasil tem recursos naturais e um potencial que podia ser decisivo. O outro aspecto novo, não é tão novo assim, mas é o avanço da revolução digital. Nós precisamos avançar nesse campo. E avançar não só, avançar no governo, no sentido de conseguir um governo inteligente, mais eficaz e mais barato, que é possível através do digital, mas também tentar superar a brecha que existe entre pobres e ricos no acesso ao digital, né? Sobretudo entre as crianças pobres e ricas, isso representa muito. E para os pobres também, o acesso ao digital, como foi também, apesar de toda a briga que nós tivemos no passado, o telefone celular acabou sendo uma contribuição para a renda das pessoas mais pobres, né? E o acesso, hoje, com o celular disseminado no país, a ponto da gente ter quase tantos celulares, ou talvez mais celulares do que habitantes, nós podemos utilizar esse instrumento, o acesso, como uma forma de ampliar a renda. E existe dentro de estudos já uma visão de que o uso do digital pode ampliar a renda das pessoas muito facilmente. Então, essa ausência desses temas, ou dessa, digamos assim, qual é o pilar da reconstrução, né? Quais são? Pode haver outros, evidentemente, eu estou falando aqueles que me são mais caros, né? Mas a ausência de visões de onde você vai se sustentar para reconstruir a economia brasileira, me parece uma lacuna muito grande. Nós tivemos 2 candidatos ali que citaram de forma superficial essas 2 pautas que você mencionou, né? A Revolução Digital, a Revolução Verde, né? Essa coisa do emprego verde. O Felipe Dávila tocou muito nesse assunto, inclusive mencionou que a gente teria aí a capacidade de atrair boa parte dos 50 trilhões que ele disse que existem de investimentos lá fora para atividade nesse sentido. E a Simone Tebet, que falou um pouquinho dessa questão do digital em função justamente da pauta da educação, que é exatamente o que você está falando. Só que são candidatos que não conseguem ter reverberação justamente nesse debate, que é um debate polarizado, né? E aí a gente fica aprisionado em modelos antigos, né? O próprio Lula falou muito da agenda ambiental que ele construiu ao longo do governo dele, aproveitou isso naturalmente para atacar o desmonte dessa agenda no governo do Bolsonaro, mas é uma agenda que está parada no tempo. Ela não compreende essas novas questões, né? Inclusive, tive aqui recentemente com o Jorge Pontes, você escreveu o prefácio do livro dele, né? Então, ele narra no livro dele toda a estruturação, né, do combate aos crimes ambientais, que justamente foi o que marcou esse período anterior, que é a primeira tomada de consciência, né, da importância disso, depois o desenvolvimento de políticas específicas para reprimir, para combater
o crime. Só que agora a gente está falando de outra coisa, está falando de uma nova fronteira. Economia. Que ela, pelo que eu entendi, ela é muito apoiada nos serviços, nos chamados serviços verdes, né? Claro, sem dúvida. Nós estamos falando de um outro momento em que os próprios economistas mudaram o meio ambiente até algum tempo, e os recursos naturais eram apenas recursos que você adicionava à produção. Eram custos adicionais externos. Hoje, o meio ambiente é visto como uma fonte de valor, né? Você tem, por exemplo, no interior das empresas, uma concepção de governança ecológica e social, uma novidade. Você tem nos fundos de pensão e nos grupos investidores uma preocupação de investir também naquilo que for ecologicamente correto, porque é importante para eles. Então, a dimensão internacional do problema, né? No caso do Brasil, o potencial de captura do carbono, né? Que já é uma coisa importante, o potencial do uso da floresta através do conhecimento e da tecnologia, o potencial do uso sustentável do que a floresta tem. Você vê o caso da castanha e do açaí, são elementos muito claros disso. Isso passa a ser, digamos assim, um ponto essencial para o Brasil. Há quem diga até que a Amazônia é o centro e o Brasil é a periferia nesse novo mundo que está surgindo, entende? E eu acho que, compreendo, acho que o Dávila colocou, do ponto de vista de investimento internacional, muito bem, entende? Só que eu acho que isso aí já é um problema. Eu acho que ele valoriza muito o peso do mercado, mas ele esquece um pouco o papel do Estado. Há coisas que, por exemplo, o mercado não pode fazer. O mercado não pode tirar os garimpeiros das áreas indígenas, não pode proibir o garimpo legal, não é? Da mesma maneira, o mercado não pode resolver as questões do desmatamento que precisam ser resolvidas. Ele pode resolver na medida que ele demonstrar que a floresta em pé é mais valiosa do que a floresta que está sendo destruída. Isso é um processo didático, entende? E um processo de avanço. Mas enquanto eles não compreendem, você tem que impedir que eles destruam. Não tem sentido. Então, o Estado tem um papel ainda, né? Essa articulação de Estado e iniciativa privada, uma nova articulação, é um problema que me parece um pouco ausente do debate. Eu escrevi um artigo sobre isso, baseado num livro da Mariana Mazzucato, e ela fala da necessidade de missões nas quais a iniciativa privada e o governo sejam juntos para realizar coisas, né? Ela até menciona o projeto Apollo nos Estados Unidos e menciona agora, e certamente agora, essa aprovação pelo Biden de um pacote de 430 bilhões de dólares para cuidar do meio ambiente. Eu falo nessa possibilidade no Brasil da gente ter esse encontro, por exemplo, no caso do combate à fome. O combate à fome não vai ser feito só pelo governo. O governo pode trabalhar junto com o agronegócio, pode trabalhar governo, agronegócio e agricultura familiar, governo, agronegócio, agricultura familiar e sociedade, porque a gente sabe que na sociedade ainda há muita gente que tem mais comida do que necessita e pode contribuir também. Enfim, é um processo que a gente tem que tentar avançar, mas para isso é preciso de uma certa liderança. Os Estados Unidos não teriam chegado à Lua se não houvesse a liderança do Kennedy ali, que anunciou em 62 o que queria fazer e até 69 conseguiram, entende? Eu acho que isso falta um pouco no Brasil. Hoje você definir, não um programa, porque o grande programa, ninguém lê, entende? O programa completo. Mas ideias, forças. Vamos acabar com a fome? Vamos. Vamos acabar com a brecha digital? Vamos. Vamos desenvolver a Amazônia de uma forma sustentável? Vamos. E vamos por aí tentar resolver essas questões, né? Eu acho que o debate ainda não está muito bem encaminhado nesse campo, Cláudio.
é muito triste que a gente esteja debatendo a questão da fome, que esteve presente na eleição do Lula, de lá de 2002. Quer dizer, 20 anos depois, permanecemos discutindo o mesmo problema, né? E claro, se somam novos problemas, né? Os desafios, o mundo não para. O abismo digital vai se ampliando cada vez mais em relação do Brasil em relação ao resto do mundo. É muito curioso, né, ver aí o governo do Bolsonaro falando de 5G e a gente sai aqui do núcleo urbano, não tem nem 3G. Então é uma coisa que não faz muito sentido. Agora, você falou de liderança e eu queria um pouquinho da tua percepção interna da política. Você já esteve dentro da política, acompanha a política, é um ser político e permanece lúcido nesse processo. Nós não conseguimos, o nosso sistema político não consegue produzir novas lideranças. A gente está sempre votando nas mesmas pessoas, eleição após eleição. Tudo bem, surgem nomes aqui, outros ali, mas a própria esquerda agora, dessa vez, quer dizer, ela correu o risco, resolveu assumir o risco de ter um candidato que vai ser, como começou a ser ontem, né, massacrado por causa da questão da corrupção, quer dizer, corre o risco até de ter uma reviravolta nesse processo e perder em função de algo que ficou muito notório no governo do PT, e não abre para o surgimento de uma nova liderança. Quer dizer, você não tem... Por que isso acontece? Por que o nosso sistema, e eu não sei se você vai colocar isso mais, olha, o problema está aqui na esquerda, ou o problema está na direita, ou o problema está no sistema político, mas o que você acha que está na base dessa incapacidade do nosso sistema político partidário de produzir novas lideranças para o país? Olha, eu acho que um dos aspectos, né, que está na base dessa incapacidade é o mesmo que produz a corrupção. Eu não isento indivíduos da corrupção, cada indivíduo tem as suas escolhas. Mas o sistema, por exemplo, um sistema político com eleições tão caras quanto as eleições do Brasil, dificilmente ele poderia fazer com que os candidatos se voltassem para o povo e esquecessem os financiadores. Os financiadores das campanhas, até um certo momento do nosso processo de redemocratização, eles foram um aspecto mais importante, porque eles garantiam aquelas eleições caríssimas, quase, ou talvez, a partir de 2006, talvez no nível, em termos de custo, das eleições americanas, o que é um absurdo. Às vezes, uma eleição municipal no Brasil custava 5 milhões de dólares. É uma coisa fora do comum, entende? De repente, esse processo que fez com que muito da corrupção avançasse, porque os políticos, os partidos políticos tiveram que ligar aos empresários que forneciam ao governo e aos empresários que tinham a aspiração de fornecer ao governo. E nessa simbiose, evidentemente, formaram-se várias associações que trouxeram grandes problemas para o Brasil, entende? Além disso, a convivência do político com os milionários também não foi positiva. Na verdade, eles começaram a querer emular o comportamento dos políticos, dos milionários. Você vê, por exemplo, que um caso muito típico é o do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, aqui no Rio, ele se transformou num homem que tinha os mesmos hábitos e as mesmas aspirações dos bilionários. Ele queria um helicóptero semelhante ao do empresário que era amigo dele, entende? Ele queria frequentar os melhores restaurantes do mundo, dar opinião sobre os melhores restaurantes do mundo. Então, o político como um funcionário público que se contenta com salários decentes, mais modestos, desapareceu. Quer dizer, surgiu o político que aspira à condição de milionário, entende? Outro aspecto que eu acho que
corrompe muito e dificulta o nosso sistema é a multiplicidade de partidos, a dificuldade de você governar no Congresso, entende? E essa dificuldade produz acordos espúrios, como o mensalão, como orçamento secreto, entende? Então, isso também dificulta muito. Vamos ver agora, qual a possibilidade de renovação real que nós temos se você tem, de um lado, o orçamento secreto. O orçamento secreto digamos, em torno de 16 bilhões, e que vai favorecer muitas eleições no Brasil, porque os escândalos estão surgindo aos poucos, estão surgindo lá em Alagoas, é o prefeito de Rio Velho que é preso, lá em Rio Largo, é lá no Maranhão, entende? Mas daqui a pouco vai ficar claro que isso aí foi um mecanismo para garantir eleições. Você tem um fundo eleitoral de 5 bilhões, que os caciques dos partidos distribuem como querem. Quer dizer, qual a possibilidade real de renovação? As chances dos novos é muito pequena nesse quadro, entende? Eles criam uma situação tal que a renovação fica muito dificultada, entende? A não ser quando há uma crise muito profunda, como houve em 2018, e houve um processo de renovação, mas uma falsa renovação. Sim. Havia chance histórica de renovação ali, produzida a partir do movimento de 2013, que vai evoluindo de 2013 para 2015 até 2018, mas cujo capitalização feita pelo bolsonarismo acabou frustrando essa renovação. Ontem a gente acompanhou os principais temas do debate, e o que mais, vamos dizer assim, levantou a audiência foi justamente a corrupção. E foi até curioso, eu escrevi um artigo ontem, assim, quem diria, né? Porque a corrupção, o combate à corrupção que pautou a eleição de 2018 estava absolutamente escanteado, né? Depois de tudo que aconteceu, aí os personagens principais também foram massacrados e hoje tentam aí algum espaço no Congresso, né? O caso do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, por exemplo, mas de repente vem, até pelas mãos do próprio Bolsonaro, que ajudou a destruir esse processo todo da Lava Jato, vem esse resgate da pauta. Você acha que isso é só um soluço? Você acha que, ou você acha, como a corrupção está na base de todo esse problema, né, do sistema político, como você acabou de mencionar, o eleitor, no fundo, sabe que precisa votar em candidato ficha limpa? Olha, eu acho que o processo de luta contra a corrupção no Brasil, isso eu escrevi até no prefácio de um livro lançado agora por uma editora aí dos amigos. Esse processo, ele tem avanços e recuos. Nós vivemos, no momento, numa espécie de refluxo do movimento contra a corrupção. Esse refluxo é marcado por uma posição garantista, que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, pelo fortalecimento dentro do Congresso da visão de conter o avanço do combate à corrupção, de vários aspectos, evitando que certas leis, como prisão em segunda instância, fossem aprovadas, colocando em cena outras leis, como a lei, por exemplo, a lei sobre comportamento, né? Eu até me esqueci o nome dela exato, mas a lei de... Eu me esqueci o nome dela agora, mas é uma lei que cuida, que teve dois elementos fundamentais. O primeiro é que você só pode ser condenado, ou só pode ser condenado se você tiver intenção. A improbidade. De improbidade administrativa, desculpe. Da improbidade administrativa. É um nome meio complicado. Mas a improbidade administrativa só se você teve a intenção, que eu costumo dizer um pouco parecido com Chaves, né? É você não querer querendo. Você tem que ter aquela coisa. E também ela quer recuar, ela quer retroagir. Isso está em julgamento do Supremo, mas ela foi também um elemento do que eu chamo desse refluxo. Então, quando há de novo um ascenso da luta contra a corrupção,
quando começa de novo a parecer insuportável o nível de corrupção e como ele aparece como grande obstáculo ao crescimento do país. Isso aconteceu a partir de 2013. Você observa que 2013, quando houve um movimento, isso na minha análise, que 2013 é um movimento muito multifacético, várias análises são feitas, cada um tem uma opinião. Mas, na minha opinião, ele começa com a luta contra aumento de passagens, mas ele evolui muito para uma luta contra a incapacidade do Estado de devolver serviços aos pagadores de impostos, a ineficiência do Estado. Daí ele parte, com o tempo, para a corrupção, como se a corrupção fosse a resposta para aquela ineficiência do Estado. O alto nível de corrupção fosse a resposta. E ele canaliza na luta contra a corrupção. Depois houve todo esse refluxo, né? Eu acho que, se houver de novo, na medida que já está se configurando. Você observa, por exemplo, que a corrupção com o orçamento secreto assumiu elementos mais sutis. Hoje Sim. É mais difícil você ver, como eu te falei, estourou lá no Maranhão, você tem casos no Maranhão, você tem alguns casos em Alagoas, mas ainda não foi desvendado para onde foi e como foi usado esse dinheiro do orçamento secreto, entende? Então, quando isso ficar mais ou menos claro, e quando, de novo, dá a sensação, através do trabalho da imprensa, através dos escândalos que vão sucedendo, ficar de novo claro que a corrupção é um obstáculo, de novo você vai ter a força desse movimento. Mas você observa que a novidade também, uma novidade antiga, mas uma novidade, é que a crise econômica foi muito intensa. E as pessoas começaram a ter dificuldades muito sérias. Então, você tem muita gente passando fome, você tem 33 milhões de pessoas passando fome, talvez um pouco mais de 100 milhões numa insegurança alimentar, o que significa que você não sabe, depois de comer hoje, você vai comer amanhã. Então, isso acaba deslocando um pouco, digamos assim, a principalidade do processo eleitoral. Claro. A gente tem percebido aí uma resiliência do Bolsonaro, que inclusive até começou a avançar um pouquinho, o Lula, me parece, chegou no teto, começou a baixar um pouquinho, quer dizer, a gente tem visto um estreitamento dessa diferença entre os dois. Naturalmente, a gente vive esse processo de polarização, mas nós temos tantas, vamos dizer assim, tanta coisa aconteceu depois de 2018, tantos erros foram cometidos pelo atual governo, que a gente fica, ainda a gente se questiona como que é possível você ter, o próprio Bolsonaro ter a quantidade de votos que ainda tem. A que você atribui isso? É o antipetismo que ainda está presente, que ficou tão consolidado que ainda está presente, em função também de todos os absurdos cometidos no passado? Olha, o governo sempre, de um modo geral, o governo sempre tem um peso muito grande. Ele é sempre muito presente no imaginário popular, ele é muito presente na mídia. Evidentemente que os erros do Bolsonaro foram muito grandes. E evidentemente que hoje, por exemplo, do ponto de vista da Amazônia, um novo governo Bolsonaro seria o nosso fim, no meu entender. Porque nós já estamos no limite do não retorno. E com essa política que ele tem, levaria o país à inviabilidade do ponto de vista da exploração dos recursos naturais para nos levar a um outro patamar. Mas o que eu acho é que você tem falta de renovação, de um lado, entende? E você tem muito isso no Brasil. Você tem, quando um governo fracassa, os olhos da opinião pública se voltam para o governo anterior. Sim. Entende? Isso é muito comum. E eu acho que isso tem um peso muito grande, porque não houve alternativas
que pudessem apresentar uma novidade, como aparentemente o Bolsonaro se apresentou em 2018. O que houve foi um refluxo, um recuo para a política convencional, para a importância da política convencional, e um estudo de quais são as forças, um exame de quais são os líderes e as forças que podem conduzir dentro do que se conhece, entende? Dentro do que aconteceu. Eu acho que existe, da parte do Bolsonaro, alguma possibilidade a partir do auxílio emergencial. Que o auxílio emergencial vai acontecer numa área da população onde o Lula tem uma vantagem muito grande. Aquela área da população que tem menos de 2 salários mínimos. O Lula tem 51% aí, um pouco mais até. Então, e o Bolsonaro tem alguma vantagem na área de mais de 2 salários mínimos, uma pequena vantagem. Mas, como eu digo, são duas partidas, uma partida no mundo mais pobre e uma partida no mundo um pouco mais favorecido. O que o Bolsonaro perde numa das partidas, na segunda, ele tem que fazer muito gol para poder levar para os pênaltis, entende? E ele não, eu acho difícil. Eu tenho analisado esse encontro, né, como com os olhos do Marco Maciel. O Marco Maciel foi candidato uma vez e o marqueteiro dele dizia: olha, Marco, está vendo, o candidato adversário está caindo um pouco e você está subindo um pouco. A tendência é essas curvas se encontrarem. Aí o Marco Maciel perguntou: mas você acha que vão se encontrar antes ou depois das eleições? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Muito bom. Aí você acha que aí eu vou jogar essa questão para o lado do Lula. Você acha que o fato do Lula ter o apoio que tem a ver com essa nostalgia de um tempo pretérito, a percepção de que o passado é sempre melhor do que o presente, que naturalmente é uma imagem construída, né? É uma ilusão, praticamente. Sim, eu acho que a percepção entre as pessoas mais pobres ela é real, porque você observa que o Lula tem uma política muito deliberada de mostrar que as pessoas mais pobres vão ter um consumo melhor, como elas tiveram no primeiro governo dele. Então, ele vai à televisão e diz o seguinte: olha, nós vamos voltar a comer uma picanha e a tomar uma cerveja. Então, ele relembra para aquelas pessoas que elas estiveram numa situação um pouco melhor. Então, essa lembrança, evidentemente, que impulsiona muito a candidatura dele. Qual a reação do Bolsonaro? O Bolsonaro reage como aquele cara, ele não percebe o jogo, entende? Não percebe porque não é que ele não seja inteligente, ele é condenado a não perceber pelas circunstâncias dele. Ele chega e dá uma entrevista assim: não tem churrasco para todo mundo, entende? É a mesma coisa dizer assim: não tem passagem de avião para todo mundo, não tem universidade para todo mundo. O Milton Ribeiro também disse: não tem isso, tal. Mas o problema é o seguinte, que as pessoas aspiram a isso. Claro. Se você, como político, aparece como aquele cara que vai definir que uns podem, outros não podem, você está num ponto difícil, já que o outro candidato diz: não, vamos chegar lá, todos vão poder chegar lá. Se vão chegar ou não é uma outra questão. Se vão chegar de uma forma sustentada, que é outra questão importante, também não se sabe. Mas do ponto de vista eleitoral, evidentemente que uma retórica funciona mais que a outra. Sem dúvida. Eleição é emoção, né? E você tem que vender a esperança, senão a pessoa nem sai de casa para votar. Eu sei que você está com o horário apertadinho aí, me avisa a hora, quando chegar no teu limite. Tá Enquanto bom. isso, eu quero aproveitar a tua presença aqui. Eu tenho 10 minutos mais. Ótimo. Eu queria falar do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você não tem essa opção de olhar por
para o governo anterior. E achar que Estão todos presos. Estão todos presos. O que acontece com o Rio, Gabeira? Eu sou do Rio. Eu já saí do Rio tem bastante tempo, mas tenho minha família no Rio, tenho meu coração lá também. Assim, eu lamento tanto pelo Rio. O que acontece? O que você acha que... Por que o Rio virou essa vitrine do que há de pior na política? Quer dizer, se tem uma coisa que a gente pode entender, assim, né, projetar, assim, o que pode acontecer com a política no nível nacional? Olha para o Rio de Janeiro. Exato. Ele está na vanguarda. Exato. Olha, existem alguns aspectos no Rio que são característicos da cidade do Rio de Janeiro e até do Estado, relativamente. Um deles é o seguinte: uma parte do território é controlada pelo tráfico. Outra parte, também substancial, é controlada pelas milícias. Isso dificulta muito o processo democrático, né? Não é fácil você avançar politicamente em áreas controladas pelo tráfico, assim como não é fácil você avançar em áreas politicamente controladas pela milícia. Além disso, né, o Rio de Janeiro viveu um processo de esvaziamento. Ele tem um potencial muito grande, potencial de avançar nos serviços, de turismo, ele tem tudo isso. Mas ele ficou muito parado, quer dizer, o avanço do processo democrático, as próprias eleições, são muito difíceis aqui. Nós tivemos, não só porque os candidatos vão para a cadeia, é que durante um determinado tempo, a hegemonia de um grupo que fazia política de uma forma especial, como o Cabral, por exemplo, foi muito forte e marcou muito, né? Primeiro que o próprio funcionalismo, em muitos aspectos, foi inflacionado por esse tipo de política, a gente colocada ali, entende? Segundo, porque a cidade foi muito seduzida por um tipo de prosperidade que o Cabral propunha, na qual todo mundo ia ganhar dinheiro, né? Não sei se você se lembra daquele período das Olimpíadas, que tinha a Olimpíada, a Copa do Mundo. Aquilo era o Cabral, eu disputei eleições com ele, sei como era difícil. Os intelectuais, os cineastas ficavam fascinados porque achavam que podiam ter os recursos para fazer os seus filmes. A televisão ficava fascinada porque achava que aquela prosperidade podia levar a televisão também a um patamar econômico mais alto. Todos ficavam fascinados por essa possibilidade, entende? Então, sempre foi muito difícil você romper com essa situação que, quando o Cabral assumiu, o tempo que ele ficou, ele conseguiu conduzir muito bem, prometendo, digamos assim, compartilhar a prosperidade de várias maneiras. Ou compartilhar com os políticos, oferecendo o que eles queriam, mas compartilhar com artistas intelectuais, oferecendo a sua. Então, ficou muito difícil você alterar esse quadro. Eu creio que não é impossível. A sociedade no Rio de Janeiro se mexe muito. Eu vejo, por exemplo, a formação de muitos grupos pensando na reconstrução do Estado. Eu vejo uma possibilidade de você, de uma certa maneira, ir mexendo com isso. E vejo também, para te dizer a verdade, novos líderes que eu, por exemplo, disputei com Eduardo Paes. Nós éramos adversários, né? E ficamos, com o tempo, perdi aquelas eleições, mas eu considero que o Eduardo Paes tem hoje um potencial de superar esse período em que ele foi associado ao Cabral e tal, e fazer um trabalho interessante. Tanto que, quando ele foi agora candidato a prefeito, ele me procurou e me ofereceu até para ser o candidato a vice dele, dizendo o seguinte: vamos fazer um projeto para recuperar um pouco a estrutura do Rio e recuperar a política no Rio. Eu fico na prefeitura até 2022, você assume em 2022 e eu vou ser candidato ao governo do Estado. Então, com o tempo, a gente
poderia fazer uma pequena modificação. Mas eu achei que não era viável isso para mim, entende? Mas eu acho que existem, e no caso dele, entende, existe uma disposição de tentar recuperar um pouco. É um nível da prefeitura, o que eu tenho observado é que ele tem conseguido conviver com essa atmosfera política carregada, né, na Câmara de Vereadores, e tem feito alguma coisa, entende? O problema será como fazer espraiar um movimento de renovação ou de recuperação do centro da capital para o interior e, sobretudo, Baixada Fluminense, e conseguir recuperar parcialmente o papel do Rio no país, que sempre teve uma presença boa na política, né? Tivemos, se você olhar para a esquerda, você tem o Carlos Lacerda, que foi um governador com grande projeção nacional. Se você olhar para a direita, você olhar para a direita, vê o Lacerda. Se você olhar para a esquerda, vê o Brizola. Houve grandes líderes de projeção nacional, e pode ser que isso, num certo momento, você recupere, não completamente, mas recupere parcialmente. Mas é um estado difícil por essas características, entende? Quando eu te falei, não é só o controle das milícias aqui no Rio. Eu, por exemplo, quando fazia campanha em Macaé, todas as comunidades, as favelas, eram controladas pelo tráfico de drogas. Você fazia campanha com os caras de fuzil, entende? Metralhadora, você tinha que passar entre os caras de metralhadora para falar com a população. Quer dizer, isso na Baixada Fluminense também, em Caxias, Nova Iguaçu, entende? É impressionante a dificuldade que você tem para fazer campanha e respirar uma democracia. Como é que você tem democracia em áreas ocupadas? É difícil, pô. Tem que ter uma... você precisa de lideranças realmente que estejam dispostas a fazer essa interlocução com a política, com a sociedade, e, ao mesmo tempo, tentar evitar, driblar, como diria, assim, você menciona, né? Campanha, você tem que pedir autorização para entrar nessas áreas, né? Tanto a milícia como o tráfico. E quando você faz isso, você valida, né? Legitima. E o grande problema é esse: é você legitimar o crime e depois tentar governar, porque o crime vai cobrar a sua fatura, né? Então é o que aconteceu com o Cabral também, né? A gente viu isso acontecer. Você escreveu recentemente um artigo, e eu vou aqui fazer uma provocação. Você escreveu recentemente um artigo sobre a Anitta, e a Anitta, de fato, virou um grande personagem, né? Na política, nessa eleição especialmente. Você acha que esse tipo de artista, de influenciador, ele tem espaço para não só o debate eleitoral, mas ele tem espaço para essa construção, para essa política? Será que ele tem o preparo necessário, né? Às vezes que eu via a Anitta se manifestando sobre política, deu vontade de ligar para ela e tentar explicar algumas coisas, como funciona, porque há um desconhecimento geral, só que, ao mesmo tempo, ela tem milhares, milhões de fãs, né? Assim como outros influenciadores, artistas, etc., que tem essa capacidade de engajamento, que hoje parece fundamental para você fazer política em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho o seguinte, que eu faço uma distinção entre os cantores e os humoristas. Eu acho que os humoristas têm um papel muito especial na política, um papel que talvez não fosse tão consagrado antigamente, que hoje os humoristas falam para milhões de pessoas, né? Um homem como Milor Fernandes, por exemplo, era de um talento, de uma capacidade enorme, mas ele atingia um público muito limitado. Hoje você tem humoristas que falam para muita gente. Eu acho que o papel da Anitta foi muito interessante, não no sentido de influenciar só os eleitores. Eu acho que o papel dela foi interessante quando ela participou de uma campanha atraindo
os jovens para entrarem no processo eleitoral, para serem eleitores independentes de, naquela idade, a ser obrigatório a presença deles. Então, ela conseguiu, junto com outras pessoas, um avanço de 2,5 milhões de novos eleitores. O que não significa que essas pessoas vão votar em quem a Anitta determinar. Significa que essas pessoas passam a ser eleitores, passam a ter que, de uma certa maneira, observar o processo eleitoral e tomar um partido nela. Eu acho que isso é interessante, eu acho inclusivo, entende? Porque você traz para o processo eleitoral milhões de pessoas que estariam fora, né? E agora, tanto ela quanto esses eleitores novos que chegam precisam, evidentemente, conhecer um pouco mais para poder fazer uma escolha adequada, entende? É o caminho que todos têm que tomar, né? Agora, eu acho que também, né, que é inevitável que a política seja uma coisa cada vez mais maciça, cada vez mais difundida, entende? E que essas pessoas têm o seu papel, né? Pessoas com 60 milhões de seguidores, com 40, não significa que as pessoas... 60 milhões de seguidores significam 60 milhões de votos, mas significa que elas passam a discutir, a participar e tal, e aos trancos e barrancos, dentro do seu aprendizado, elas vão amadurecer também. Eu acho, claro, nesse sentido muito positivo, entende? Legal. Para terminar, a gente tem visto aí esse ativismo judicial, inquéritos de fake news, inquéritos de atos antidemocráticos, vários inquéritos abertos já há 3 anos e sem conclusão. Nós tivemos aí na semana que passou aquela operação de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que estavam discutindo ali no grupo de WhatsApp. Aonde você acha que está o meio termo aí? Qual é a crítica que você tanto ao próprio Supremo quanto ao bolsonarismo, que de alguma maneira, vamos dizer assim, desafiou o Supremo, foi lá mexer com a vara curta na onça, e a onça agora pulou para cima e acaba isso atingindo toda a sociedade, né? A gente, como jornalista, tem sentido. Olha, o meu envolvimento nesse tema específico começou por causa da Cruzoé, né? Foi aquela tentativa de censurar a Cruzoé e aquele processo aberto contra a Cruzoé que me fez voltar contra esse inquérito, esse grande inquérito. Na época, eu critiquei o presidente, né, e critiquei o relator do projeto. Quer dizer, o Toffoli escolheu o Alexandre Moraes. Falei assim, olha, o Alexandre Moraes tinha uma experiência e veio fazer um inquérito. Falei, olha, não é possível você fazer um inquérito para apurar algo do qual você se considera vítima. Era necessário que houvesse eu achava aquele inquérito, na origem, um inquérito inadequado. Cheguei a escrever artigos até contundentes, pedindo que eles renunciassem, porque tinham atentado contra a democracia ao atacar a Cruzoé, ou a tentar fechar a Cruzoé. Com o tempo, a coisa foi evoluindo. Hoje já não tem mais essas características voltadas contra um órgão específico, né? Passou a tratar de temas ligados a ameaças à democracia e acabou desembocando nessa história dos empresários. Quando aconteceu a coisa dos empresários, eu falei, olha, você sabe que eu sou contra golpe de Estado. E vocês estavam falando... Eu falei, olha, os empresários que adotam ou que defendem um golpe de Estado, a minha proposta, minha pessoal, é o seguinte, eu, por exemplo, não vou comer mais no coco bambu. Eu comia muito no coco bambu, não vou comer mais. Quer dizer, eu acho que as pessoas se afastam, entende? E quanto ao procedimento legal mesmo, eu achei o seguinte, eu achei um pouco contraditório você simultaneamente determinar a quebra do sigilo e o bloqueio de contas.
Eu achava, se você uma vez bloqueou a queda, se você determinou a queda do sigilo, as contas ficam cristalinas para você, você não tem que bloqueá-las. Não é? Claro. Mas ainda assim eu achava que é muito pouco para ter uma conclusão. E queria saber, conhecer o inquérito para ver o que existe mais no inquérito para, de uma certa maneira, fundamentar essa decisão. Acho que esse é o problema, porque empresário, quer dizer, você sabe como é a democracia. Você pega um banquinho, vai no Hyde Park, na Inglaterra, e fala, vou acabar com essa democracia, vou matar todo mundo. Então, ninguém se importa muito, entende? É a democracia, o cara fala o que quer. Quer dizer, a capacidade de falar o que quer, falar besteira, então não tem grandes problemas. O problema que foi colocado é que são empresários, não é? São empresários ligados ao presidente da República por laços de simpatia ou, de alguma forma, participação na sua campanha, e no momento em que o presidente da República estava falando muito em questionar o resultado das eleições e tal. Então, criou-se um clima de medo a respeito do Estado de Direito e da democracia. Então, eles ficaram um pouco vulneráveis por causa disso. Não é qualquer um. Não é, por exemplo, um pé rapado falando que vai criar a ditadura do proletariado num botequim. Ninguém vai lá prender. O Alexandre de Moraes não vai mandar ninguém entrar na casa do cara para ver as contas dele. Mesmo se for ver as contas dele, vai ser um desastre, porque as contas dele não tem nada. Tem? Quer dizer, eu acho que foi essa conjunção que provocou isso. Mas eu acho que, para ter uma ideia adequada, é preciso que caia o sigilo sobre o inquérito. Porque aí sim eu posso dizer, olha, houve isso, foi uma coisa adequada ou não. Eu costumo mencionar o caso que está acontecendo nos Estados Unidos, que também é muito importante. Entraram na casa do Trump e levantaram várias coisas, pegaram documentos na casa do Trump. Mas para eu dar uma opinião e para os americanos darem uma opinião, eles querem o seguinte, mas o que foi pego? O que há por trás disso? Entende? Eu acho que esse sigilo tem que ser quebrado para que a gente forme uma opinião madura e avalie se valeu ou não valeu, se é ou não adequado, entende? Perfeito. Fernando Gabeira, você vai declarar voto ou não? Não, não vou declarar voto. Aliás, eu sempre sofro muito por isso, porque nas eleições sempre me atribuem, o adversário sempre me atribui o voto do outro, entende? O bolsonarista fala, você vota no PT, os petistas dizem, você vota no Bolsonaro, então eu fico sofrendo de um lado e de outro. Aliás, eu estou acostumado com essa sofrência, mas não quero mais. Muito bem, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações que sejam mais frequentes. Ok, um abraço para você e boa sorte. Tchau. Valeu, tchau.